Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão no livro de Salmos. Hoje nós vamos fazer a reflexão nos dois últimos salmos, o Salmo 149 e o Salmo 150. Então nós vamos ajuntar os dois salmos para tratar com a nossa reflexão de hoje. E vamos encerrar assim a nossa temporada com o livro de Salmos. Mas a despeito de estarmos encerrando, eu gostaria de sugerir a você duas coisas. A primeira delas é para você retornar lá atrás e fazer uma nova revisão, né? Fazer uma revisão buscando rever os textos, rever as reflexões, porque quando a gente vê uma segunda vez, uma terceira vez, a gente descobre algumas verdades que antes não havíamos percebido. Além de tudo, é um grande exercício que a gente faz para continuar mantendo a nossa mente viva em relação a temas bíblicos. E o livro de Salmos é um dos temas mais lindos e mais impactantes da nossa vida, para a vida cristã, para a vida de comunhão com Deus, particularmente para aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que seguem a vida cristã, que seguem a Cristo. E mesmo aqueles que não têm nenhuma confissão religiosa evangélica, admiram o livro de Salmos e podem encontrar no livro de Salmos palavras de conforto, de encorajamento, de fé e principalmente de lições para a sua própria vida. Eu quero agradecer aqui de antemão a todos os que acompanharam a gente nessas reflexões até então. E nós vamos caminhar a partir da próxima reflexão, do próximo vídeo, já vamos caminhar com os milagres de Cristo. E eu quero convidar você para participar comigo dessa temporada, Os Milagres de Cristo. Outro assunto tremendamente impactante e que mexe muito com a nossa alma e nos leva a perceber o quanto Jesus era humano. O Jesus humano era humano, embora sendo divino, né? E ele deixa para nós lições preciosíssimas para nossas vidas. Muito bem, então vamos lá. Salmo 149, verso 1 e o Salmo 150, verso 6. Verso 1 do Salmo 149. Aleluia! Cantem um cântico novo ao Senhor. Louvem o Senhor todos vocês na reunião dos seus servos fiéis. Salmo 50, verso 6. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Vamos fazer uma festa para Deus? Então, essa parece ser a proposta do Salmo 149 e o Salmo 150. Cada vez que eu leio os Salmos, eu me convenço ainda mais do fato de que o louvor a Deus é um mandamento ou uma ordem divina constatada até mesmo pelas leis naturais da existência humana e do universo em geral, e que foi testemunhada pelo salmista Davi. Nesses dois salmos últimos, o 149 e o 150, a palavra louvor aparece 13 vezes. Essas aparições não podem ser consideradas coincidências ou um mero arranjo poético ou gramatical, embora tenha esse valor também. Essas aparições são muito mais do que meras coincidências ou arranjo poético e gramatical. De certa forma, a gente tem que entender que todas as coisas da palavra de Deus são coisas que consistem na revelação de Deus para as nossas vidas. E não é diferente com os salmos. Aqui dentro desse contexto, nós vemos que há lições preciosas. Deve haver no coração do salmista uma profunda gratidão a Deus por todos os seus feitos na vida dele e a consciência de que a única maneira de demonstrar gratidão a Deus é cantando louvores a Ele. A orientação para louvar ao Senhor
dentro desses salmos tem pelo menos 2 momentos definidos no contexto deles. O primeiro é o Senhor tem prazer, o Senhor se agrada, ele fica contente com o seu povo. O segundo é que quando louvamos a Deus, estamos cantando e contando as vitórias que ele nos dá. Veja só que coisa interessante. O nosso louvor é uma forma através da qual nós contamos as vitórias que Deus nos dá e cantamos a Ele, louvamos a Ele, agradecemos a Ele por causa dessas vitórias que Ele nos dá. Isso é muito legal, porque o alegrar-se pelas vitórias conquistadas é saudável e faz bem para a mente, o coração, o espírito e o corpo. Aliás, isso é uma coisa necessária ao ser humano. Seres humanos tristes têm muita dificuldade com a própria vida. Já quando estão alegres, fazem da vida algo mais agradável. A alegria faz bem à saúde e cantar louvores ao Senhor traz profunda alegria e inexplicável alegria para a alma. A alma alegre é corpo sadio. Outra coisa que me chamou muito a atenção nesses salmos foi a menção às diversas formas de louvor feitas nesses salmos. O salmista diz que devemos louvar ao Senhor com voz bem alta, com flautas, com pandeiros, com liras, trombetas, símbolos sonoros, instrumentos de cordas e danças. E eu achei isso fascinante. Todas essas coisas, dentro de um contexto de louvor e de adoração, trazem um clima altamente festivo no ambiente de louvor. Isso quer dizer que, de certa forma, Deus quer que o seu povo faça barulho quando lhe estiver louvando. Pelo menos foi assim que eu entendi. O que você acha? Dê aí a sua opinião nos comentários abaixo do vídeo, por favor. Compartilhe comigo a sua opinião. E outra coisa que me deixou impactado nesses salmos é que eu aprendi aqui 3 lições importantes para a minha vida. A primeira, Deus se alegra profundamente quando vê seu povo festejando e cantando louvores ao seu nome, onde quer que esteja. Em todos os lugares onde você estiver, você pode e deve louvar ao Senhor. Ou no templo, ou na sua casa, ou no trabalho, ou andando por aí. Em todos os lugares, você pode e deve louvar ao Senhor. A outra coisa que eu aprendi, Ele, Deus, merece o nosso louvor. E essa é a única forma prática e visível que nós temos para demonstrar a nossa gratidão a Ele por todas as coisas que Ele nos tem feito. E por último, temos muitos motivos para festejar ao Senhor. Mas o principal de todos é a salvação que Ele nos concedeu através de Cristo Jesus, o seu Filho amado, que morreu na cruz por causa do meu e por causa do seu pecado também. Louvar ao Senhor é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais gostosa, mais saudável e mais adequada que nós podemos fazer em toda a nossa vida. Não há nada de errado em louvar ao Senhor, seja do jeito que for, contanto que seja com decência e com ordem e com o objetivo específico de engrandecer o nome do Senhor. O seu louvor é válido. E aqui fica a pergunta final. Você tem feito muitas festas para Deus? Quando foi a última vez? E quando vai ser a próxima? Já marcou? Então não se esqueça, marque, e se você quiser me convidar, eu estarei participando. Nessa festa eu vou. E não se esqueça, nós precisamos sempre louvar ao Senhor, porque Ele está sempre nos abençoando todos os dias de nossa vida. E que esse Deus maravilhoso abençoe você e lhe dê um ótimo dia na presença dEle.